Salve, salve, rapaziada! Professor Pedro Henrique Torres, o seu professor de História aqui do canal Geometria Brasil. E olha bem, nossa aula de hoje é sobre a chegada da família real no Brasil. E esse quadro tá bolado, acho que eu digo isso toda aula, né, gente? Toda aula eu digo isso, rapaziada. Mas é porque a gente fica muito inspirado fazendo o quadro. Então olha aqui, hoje o nosso tema, que é a chegada da família real no Brasil, vai tematizar esse momento de transferência da capital para cá, para o Rio de Janeiro, e sobretudo para as mudanças que vão ocorrer aqui no território, ao passo em que essa família real aqui estabelecida vai construir prédios, ruas, para obviamente harmonizar a cidade, a sua realeza. Um outro dado é perceber alguns desdobramentos das relações internacionais nesse momento. Então vamos devagar, vem comigo dando glória, chama a vinheta! Ah, não tem vinheta. Olha aqui, esqueci que a equipe somos nós. A chegada da família real acontece em 1808 e é desdobramento direto de um conjunto de fatores lá de fora. Vamos pensar inicialmente que Napoleão Bonaparte estava crescendo em poder na França, mas não só na França, na Europa toda. Ele é um imperador, né? O período napoleônico pode ser dividido em dois momentos. O primeiro momento é o consulado, que vai de 1799 a 1804, e o segundo momento é o império, que vai de 1804 a 1815. Napoleão é um cara muito importante para a história da Europa, viu? Sobretudo dessa Europa do século XIX. Eu digo sobretudo dessa Europa do século XIX, porque até hoje ele é um homem muito importante para a história do mundo. Não à toa ele é um dos 5 homens mais biografados da história, considerando que o primeiro é Jesus, hein? Então olha aqui, nesse caso, quando a gente pensa em Napoleão Bonaparte, um dado importante sobre o seu império é a dinâmica da expansão territorial. Uma diferença entre monarquia e império. A monarquia não cresce, né? Ela se estabiliza num território com um monarca, uma moeda, uma religião, beleza. Já o império cresce, e cresce anexando outras áreas. Napoleão vinha anexando várias áreas, e naquele momento o alvo dele, não sei se por recalque, era a Inglaterra. E o alvo dele se tornou tão intransponível, em função do fato de que a Inglaterra estava do outro lado do Canal da Mancha, que Napoleão vai impor o bloqueio continental. O bloqueio é de 1806, e naquele momento a ideia era: ninguém troca, ninguém compra, ninguém vende, ninguém leva, ninguém traz da Inglaterra. Ela vai emagrecer, vai pedir socorro, e é lá, naquele momento, que eu apareço. Era isso que Napoleão queria, beleza? Só que ele notou em algum momento que a Inglaterra tinha as suas dinâmicas, né? Tinha o seu mecanismo. 2 países não deixaram de fazer comércio com a Inglaterra em função do bloqueio. Eram eles a Rússia, que dependia economicamente da Inglaterra, e um outro que era devedor da Inglaterra, Portugal. Inclusive, desde 1703, com o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, Portugal devia dinheiro à Inglaterra e pagava, sobretudo, com o Brasil, né, com a nossa economia. Então, olha, o bloqueio continental foi o primeiro ponto para a gente pensar essa transferência. O segundo ponto é a convenção secreta, porque notando que Napoleão tinha um interesse muito grande em bloquear os ingleses, os parceiros da Inglaterra também sofreriam algum tipo de represália. E é aí que Portugal e a Inglaterra vão fazer um acordo. Convenção secreta. Se a França mexer com a gente, disse o rei português, a Inglaterra nos ajuda. E é nesse processo que eles viriam para o Brasil escoltados pela Inglaterra, beleza? Que naquele momento era a maior marinha do mundo. Um outro dado desses antecedentes é também o Tratado de Fontainebleau. É o Tratado do Biquinho. Eu costumo dizer que é o Tratado do Biquinho, porque, olha, o francês tem que fazer um biquinho. É o Fontainebleau. O Tratado de Fontainebleau, que é o tratado entre a França e a Espanha, dizia o seguinte: Napoleão passaria por dentro da Espanha, invadiria Portugal, desmontaria o reino português e, no fim das contas, dividiria território entre a Espanha e a França. Tava tudo certo até que Napoleão decidiu fazer diferente. Quando Napoleão invadiu o território português, a Espanha achou que levaria alguma coisa nisso, não levou. Na volta, Napoleão veio destituindo cargos, inclusive o próprio rei espanhol acabou dançando, e é ali que Napoleão vai dominar a Península Ibérica. Inicialmente ele pega Portugal, mas depois acaba saindo de lá. Então a invasão napoleônica acabou promovendo a transferência da família real para cá. A família real veio para cá com uma galera, uma porção de parasita veio junto para, obviamente, continuar sugando o sangue dessa realeza aqui no Brasil. É a primeira vez que há a transferência de uma corte europeia para sua colônia. A gente vai chamar isso de inversão metropolitana, porque a metrópole é onde a coroa está, e a coroa estava aqui no Brasil, inicialmente na Bahia, em Salvador, que foi capital brasileira, e depois no Rio de Janeiro, onde se estabeleceu efetivamente.
Dentro dessas mudanças que o Rio experimentou com a chegada da família real, nós temos aí uma série de mudanças que são estruturais. Então o cenário da cidade vai mudar muito. E vai mudar porque naquela época a cidade não estava preparada para receber uma família nobre, né, uma família real. Não estava. A gente tinha uma grande circulação de escravizados, um cenário dantesco, colonial, com muito esgoto a céu aberto. Vamos pensar que naquela época a ideia de cidade era bem diferente do que é hoje. Então, saneamento básico, pô, impensável naquele período. Então nós temos uma cidade suja, calorenta, pestilenta, e não é pejorativo o que eu estou dizendo, viu? Era uma realidade. Além disso, a gente vai ter uma série de mudanças para, obviamente, atender essa galera. Além disso, não, né? Com isso. E a gente vai ter, então, a primeira construção do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi o primeiro banco criado aqui, é esse aí, que existe até hoje, beleza? A gente vai ter a Biblioteca Régia, um lugar que vai sediar os livros trazidos pela família real. Inclusive, até hoje, a Biblioteca Nacional agrupa algumas dessas obras que são raras. Além disso, o Museu de Belas Artes, o Jardim Botânico, há também a ideia de que as ruas foram calçadas, e obviamente esse calçamento de ruas foi para atender as carruagens, não é? As charretes reais e nobres e tudo mais. É claro que a gente não está falando de asfalto, beleza? A gente está falando de pedra portuguesa, de calçamento, de alargamento das ruas, tal como vai acontecer na 1º de março, que também é conhecida uma parte dela como Antônio Carlos, que é uma rua do centro da cidade, a primeira rua de importância do centro do Rio de Janeiro, beleza? Fica ali na Praça 15. Outro dado é também a criação da imprensa régia. Lembrando que régio é rei ou real, então a imprensa do rei. Uma imprensa para falar bem do rei. Isso porque na Europa as ideias liberais estavam por todos os lados. Como um polvo e os seus tentáculos, as ideias liberais vinham trazendo a diminuição da importância do rei, a tentativa de desmontar a economia real baseada no mercantilismo, né? Até porque isso aqui é século XIX. Mas há 50 anos atrás desse processo, a Inglaterra estava fazendo a Revolução Industrial. Então nascia o liberalismo e nascia uma série de críticas ao mercantilismo, à intervenção do Estado na economia. Beleza. No mais, a gente vai ter a missão francesa, que só veio para cá a partir de 1815, e também a escola de medicina, além de vários outros fatores importantes para a cidade e para o país. Quando a gente olha para isso tudo, é muito importante perceber que o cenário está mudando, mas a estrutura não mudou. Então nós temos aí uma leva de muitos imigrantes vindo para cá, né? Imigrantes ingleses, portugueses, alguns espanhóis, poucos espanhóis, até porque a França e a Espanha tinham se juntado, né? No Tratado do Biquinho, o Tratado de Fontainebleau. Então, naquele momento, nem tantos espanhóis e franceses também não vinham. Só a partir de 1815, quando Napoleão perdeu a guerra lá fora, e as coisas foram mudando em função do Congresso de Viena, tá certo? Outro dado também é pensar nas relações internacionais estabelecidas naquele momento. A primeira grande relação internacional era com a Inglaterra. Porque à medida em que a família real se estabeleceu no Brasil, de cara, houve a resposta para que a Convenção Secreta se consolidasse. Qual era essa resposta? A abertura dos portos às nações amigas. Em 1808, Dom João assinou um termo, que era na verdade um alvará, chamado Alvará de 1808, pelo qual ele dizia: o Brasil pode ter indústria, fábrica, comércio, era uma autonomia econômica, a coisa mais linda de se ver. Entretanto, ele abria os portos às nações amigas. E esse às nações é só para dizer que era mais de uma, porque na verdade o cerne era a Inglaterra. Então houve a entrada de muitos produtos ingleses a partir daquilo, o que quebrou o pacto colonial. Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de independência do Brasil, é importante lembrar que o processo ele é gradual, não é? Dia a dia, tempo a tempo, passo a passo. E aí a gente vai ter então a chegada da família real como o primeiro ponto de exemplo para essa independência. O segundo ponto do processo é a elevação do Brasil ao Reino Unido, de Portugal e Algarves, em 1815, e o último deles, a celebração da independência, que não era tão independente assim, mas tudo bem. Então, nesse momento, a gente está caminhando para esse processo. A abertura dos portos é, na verdade, o start da autonomia econômica, que veio devagar, quase parando. Beleza. Outro dado desse momento de relações internacionais foi o Tratado de Comércio e Amizade com os ingleses. Por esse tratado, todo produto que vinha da Inglaterra entrava mais barato no Brasil. E isso fazia, ou fez, com que os produtos ingleses ganhassem uma grande recepção aqui no território.
e, ao mesmo tempo, impedissem a produção de produtos brasileiros. Isso porque, claramente, as pessoas tinham uma mentalidade colonizada e acreditavam que lá fora o produto era melhor, mais bem acabado, que ele tinha mais solidez, né, que ele tinha mais garbo. E a sociedade de corte é uma sociedade que quer parecer, mesmo não sendo. Então, nesse caso, os caras queriam usar saias, os caras e as coroas, brincadeira, os sujeitos e as sujeitas queriam usar vestidos vindos de fora, com renda vinda de fora, perfume lá de fora, sapato lá de fora, tudo lá de fora. Isso acabou influenciando na entrada de muitos produtos aqui no Brasil, o que ao mesmo tempo impedia o crescimento dos produtos nacionais. Beleza? Agora, um outro dado dessas relações internacionais e que a gente precisa destacar é a vingança. Porque a vingança é um prato que se come cru, não é verdade? Beleza. O que eu quero dizer com isso? Quando houve o Tratado de Fontainebleau, em 1807, e a Espanha se aliou à França, a verdade é que a Espanha queria um pedaço de Portugal e a França também. Então, naquele momento, houve aliança entre dois países contra um. Agora, com Dom João aqui, a coisa vai ficar esquisita, porque Dom João vai dar o troco. A gente geralmente olha para ele como um sujeito meio inepto, né? Meio vazio de sentido, meio bobão, um rei que comia coxinha de frango, que chorava ao falar dos filhos. Beleza, ele até era meio bobo mesmo, mas na verdade foi o sujeito que enganou Napoleão Bonaparte, a gente não pode esquecer disso. E aqui vai estar a evidência dessa dinâmica. Na verdade, Dom João decidiu invadir dois territórios. O primeiro deles foi a Guiana Francesa, pertencente à França, Guiana Francesa, e o outro foi o território da Cisplatina, a colônia da Cisplatina, que hoje é Uruguai e que antes era Sacramento. A gente vai falar disso aqui, hein? Fique esperto porque é uma região importante. Dom João tomou um território da França e tomou um território da Espanha. Nesse mesmo movimento, Dom João quebrou dois tratados de limites e fronteiras que eram bem antigos. O Tratado de Utrecht o Tratado de Utrecht I, de 1713, com a França, que delimitava a Guiana como território francês e abaixo do rio Oiapoque, o Amapá. E também quebrava o Tratado de Badajoz, de 1801, com a Espanha. Porque, afinal de contas, o território de Sacramento que passava para a Espanha foi tomado por Portugal. A gente precisa olhar para esse momento, que é a chegada da família real e também o período joanino, como um momento de mudança. É como se a gente estivesse começando a encaixar as cores do cubo mágico. Porque quando a gente pensa em independência do Brasil, eu volto a dizer, é processual. E é no processo que a gente vai entender que o Brasil foi saindo da condição colonial e se encaminhando para a condição de reino, de império, para dali finalmente chegar à república. Uma república deficiente inicialmente, cheia de problemas, mas ainda assim um movimento republicano. Beleza? Olha, a gente ainda vai falar mais sobre isso em outro momento. Fica esperto, fica atento, fica devoto pra gente seguir junto até a vitória, beleza? Qualquer coisa a gente tá aí. Fala com a gente, fala com a gente. Beijo!